Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, traidor, conhecia o lugar, e Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram, caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta, levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, os guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondeis ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás deu Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, pé, aquecendo-se. Disseram-lhe. Não és tu também um discípulo dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote,
parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que apresentais contra este homem, Eles responderam: não Fosse fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e o julgai, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso eu, teu povo, sumos sacerdotes, entregaram a mim? Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu, rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós costume. Pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. de onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto.
Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Que soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, lugar chamado Pavimento, hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão o César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse. Pila- Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu. Que escrevi, está escrito. Depois crucificaram Jesus. Os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Queremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. E tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram, quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que também vós acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, às escondidas, no meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo se fez por nós obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos celebrando a paixão do Senhor, esta sexta-feira santa. Estamos dentro do tríduo pascal, o primeiro dia do tríduo pascal. Ontem fizemos a abertura do tríduo com a celebração da missa da ceia do Senhor, a missa in Cena Domini, missa da ceia do Senhor. Abrindo assim, solenemente, o tríduo, o sacro tríduo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Com todo esse mistério, nós celebramos, que é mistério que guia e orienta a nossa existência. Jesus, então, ao celebrar a ceia com seus discípulos, durante a ceia, lava os pés dos seus discípulos, dizendo que eles devem fazer o mesmo. Dei-vos o exemplo para que façais o mesmo. Colocando-se inteiramente a serviço, numa doação total. Jesus não fica nas teorias. Ele realmente faz valer aquilo que ele antes celebra com os seus discípulos. A celebração da ceia do Senhor é a antecipação de tudo o que vai se desenrolando ao longo dos dias seguintes. Se na quinta-feira ele se reúne com os seus para celebrar e assim deixar para os discípulos o testamento do amor, que é a Eucaristia, e nós celebramos fazendo memória do Senhor, fazer isto em minha memória. Na sexta-feira, nós então vemos acontecer aquilo que o Senhor já havia predito aos seus discípulos. Já havia prevenido os discípulos do que
sucederia, do que aconteceria com ele. Porque o que acontece com Jesus é consequência de uma vida, não é algo à toa, não é um acidente de percurso, não é um acaso, é o resultado de uma vida totalmente doada, totalmente dedicada para a reconstrução, não só da humanidade, mas de toda a criação, que fora manchada, maculada pelo pecado. E agora, então, o Senhor vem nos resgatar e nos devolver a nossa condição original. Nós ouvimos o texto da leitura do profeta Isaías, vai do capítulo 52 até o 53. É o quarto cântico do servo sofredor, com quem Jesus se identifica. Então, são 4 cânticos, esse é o último cântico do servo sofredor. E aqui descreve bem tudo que nós ouvimos do relato da paixão e tudo que nós estamos experimentando ao longo desse dia. O profeta já o predizia antecipadamente. Pois por suas chagas fomos curados. Por suas chagas fomos salvos e fomos libertados. Tanto Isaías fala da questão das chagas do Senhor, nesse texto especialmente, mas também Pedro, na sua primeira carta, também fala disso, que por suas chagas nós fomos curados, salvos, libertados. E ele não colocou resistência para fazer valer o projeto do Pai de libertação e de transformação da humanidade. Não pôs obstáculo, não criou resistências. Nós é que sempre criamos resistência, o pecado é sempre uma resistência a Deus. Por isso nós somos convidados, como nos fala a carta aos Hebreus, a nos aproximarmos do trono da graça. Qual é o trono da graça que o autor da carta aos Hebreus se refere? É o trono da cruz. Nós devemos aproximar do trono da graça, do trono da cruz, e ali fazer cair todas as nossas resistências. Tudo aquilo que são nossas desculpas para não aceitar o projeto divino de vida e de vida em plenitude, como o próprio Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E há muita coisa em nossa existência que só gera morte, só gera insatisfação, só gera vazios, só gera angústias, só gera frustração, decepção e tantas outras coisas mais que geram em nosso interior, que nós não podemos continuar cultivando essas coisas. Precisamos com urgência acolher aquele que nos tem a graça de nos preencher, de satisfazer verdadeiramente o nosso ser. Por isso, irmãos e irmãs, nos aproximemos do trono da graça, nos aproximemos da cruz do Senhor, porque ali está a verdade do amor de Deus, de um Deus que verdadeiramente nos ama. Porque nós olhamos para a cruz, não é uma questão, lógico, que ali está condensado o sofrimento de um homem, Deus, está condensado o sofrimento da humanidade, tantos crucificados, mas a grande questão não é se deter no sofrimento, não é desconsiderá-lo, mas também não é se deter nele, mas é ver além do sofrimento, o porquê desse sofrimento, o porquê dessa entrega, o porquê de morrer numa cruz. Quem não tem pecado, quem é justo, puro, santíssimo, imaculado, por que morrer numa cruz? É uma pergunta que devemos nos fazer. Por que que o Senhor morreu numa cruz? Morre numa cruz para que esta cruz seja o grito de um Deus que verdadeiramente nos ama. Está proclamado, está dado, e ninguém pode duvidar dessa verdade. Nós podemos ter muitas dúvidas, e temos as dúvidas mais diversas, mas ninguém pode duvidar dessa grande verdade, de que Deus nos ama. A prova maior está na sua entrega por nós.
Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. E o Senhor deu a sua vida por nós. Essa é a prova de amor que nós queremos experimentar nessa liturgia, em nosso cotidiano, nosso dia a dia. Todas as vezes que nós olharmos para a cruz ou a carregarmos em nosso peito, lembremos disso. Eu sou amado. Alguém me ama. Alguém se importa comigo. Tanto é verdade que se importa comigo, que deu a sua vida, que morreu realmente para me salvar, para me libertar, para transformar toda a humanidade. Então é esse mistério que nós queremos realmente nos aproximar e perceber, sentir, de algum modo deixar-se tocar, atrair por esse mistério, porque também Jesus diz isso, texto de João, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Mas Isaías vai dizer que ele não tinha nada que fosse atraente, não havia beleza nele, tão desfigurado, tão descaracterizado que se encontrava. Mas não é pela sua aparência, mas é pelo seu gesto. É o seu gesto que nos atrai, é seu gesto que toca a cada um de nós. E é o seu gesto que nós devemos acolher hoje e sempre.